Oi, gente rica! Essa semana o livro é Generais de Deus, os evangelistas de cura. Na verdade, é um livro assim sobre a vida e o ministério dos grandes evangelistas do século XX. São eles: Oral Roberts, Leslie Summerall, Charles e Francis Hunter, Bosworth e George Jeffrey. E o autor é o Robert Lee Aaron. Eu desejo que esse livro e a minha breve resenha inspire você a desenvolver uma fé maior em sinais e milagres, a encontrar encorajamento para enfrentar batalhas espirituais, a sentir assim uma alegria de ganhar almas, cumprir o chamado de Deus em sua vida, buscar a Deus para buscar assim uma cura física e espiritual, porque Deus usou esses homens e mulheres de fé para curar milagrosamente, para curar milhares de pessoas. Aprenda que você também pode experimentar milhares de milagres na sua vida e na vida dos outros. O que a gente precisa fazer é não ficarmos decepcionados com Deus, sabe? Mas entender o que ele disse a Moisés: terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia, e terei compaixão de quem eu quiser ter compaixão. Isso está lá em Êxodo 33, no versículo 19. Quando pedimos assim por misericórdia, como em Hebreus, lá no capítulo 4, 16, não temos nada para dar em troca. Por isso, quando Deus a concede, somente Ele deve receber toda a glória. É isso aí. Bom, se você está chegando aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo, bem-vinda. Eu sou a Cristiane Oliveira. E eu peço para você deixar o seu like, se inscrever aqui no meu canal, compartilhar para um amigo ou uma amiga. Se você não sabe, tem um xizinho, olha, aqui embaixo. Eu vou te dar 7 segundos para você fazer isso agora, ok? Aperte o xizinho, vá lá, curta, se inscreva, aperte o sininho, compartilhe essa mensagem. Obrigada a você. Vamos lá? Simbora! Bom, esse livro ele foi dividido assim em 5 capítulos. O primeiro, ele fala sobre o pioneiro da cura, o Fred Francis Bosworth, que foi assim um evangelista de vanguarda, né? Pioneiro de mensagens pelo rádio, um dos evangelistas de maior sucesso na década de 20, o homem que criou assim uma ponte para os avivalistas de cura das décadas de 1940 e 1950. E ele nasceu em janeiro de 1877, em Nebraska, nos Estados Unidos. E foi assim um dos primeiros autores a publicar sobre o ensino bíblico cristão da cura divina. Olha a importância do legado desse homem numa obra literária. Com certeza, você também já deve ter ouvido falar sobre a Rua Azusa. Se não, escreva lá no Google quando terminar o meu vídeo, tá? E se escreve A-Z-U-S-A, Azusa. E você vai saber por que essa rua é tão famosa. Fred Bosworth se transformou assim num marco do pentecostal, movimento pentecostal moderno, quando foi para essa rua pela primeira vez. E os seus primeiros avivamentos, ele teve contato com outros líderes pentecostais. E anos mais tarde, né, assim na década de 1950, mais ou menos, com seu vasto conhecimento das escrituras e a sua ampla experiência como evangelista de cura, ele se tornou mentor de vários outros homens, dentre eles o jovem Oral Roberts, que eu vou falar aqui depois, e muitos integrantes também da Voz de Cura. E ele foi assim um homem de grande integridade, de honra. Ele não era tomado por sentimentalistas no Ministério da Cura, mas ele olhava firmemente para Deus, entendeu? A fim de cumprir a palavra de Deus. Por essa razão, ele nunca quis que as pessoas afirmassem terem sido curadas devido a reações emocionais naquele momento. Mas ele registrou fielmente os nomes e os endereços de todas as pessoas que foram curadas por meio do ministério dele. Porque para ele eram assim as testemunhas, entendeu? Ou seja, a prova viva de que o Espírito de Deus estava realmente fazendo, confirmando, operando entre o seu povo para curar.
Bosworth, ele também gostava de receber a confirmação dos médicos a respeito daquelas curas, né? E como resultado, durante anos de ministério, ele acumulou mais de 250 mil cartas e testemunhos de pessoas que haviam sido tocadas por todas as mensagens que ele deu. E vários desses testemunhos foram compartilhados nas páginas desse livro que eu estou fazendo resumo para você. E ele foi assim um dos verdadeiros generais de Deus, que operou alguns avivamentos de cura surpreendentes, né? Mas mesmo assim, ele sempre afirmou que o foco dele principal era o evangelismo. E só depois a cura. Ele foi assim, um dos primeiros autores a publicar sobre o ensino bíblico cristão da cura divina. Ele mesmo foi curado de tuberculose dentro de uma igreja. Porque Deus trouxe ele de volta, né, de sua quase morte provocada pela tuberculose, por meio do seu poder de cura. Assim, ele sabia que Jesus Cristo curava no presente e cura assim para aquele que crê. Quando a onda pentecostal se moveu por todo o país, congregações da Assembleia de Deus começaram a surgir. E em 1910 ele estabeleceu a primeira igreja Assembleia de Deus em Dallas. E as pessoas iam para lá se percorrendo quilômetros de distância só para ouvir ele pregar. Depois ele buscava assim salvar e batizar as pessoas através do Espírito Santo, com evidência de falar em línguas. Ele não tinha nenhum estudo formal, seminário, mas ele era um homem de inteligência, ele estudava a Bíblia e Deus o colocou no cargo espiritual de evangelista, de mestre, para a edificação do seu corpo, o corpo de Cristo. Isso ficava evidente para todo mundo que ouvia ele, entendeu? Ele nunca acreditou que a cura vinha por meio das mãos dele, mas pela fé na palavra de Deus, que cresce no coração daqueles que necessitam de cura. A fé começa onde a vontade de Deus é conhecida. A palavra revela que é a vontade de Deus curar. E os crentes podem aceitar a vontade dele pela fé. Ou seja, a fé é produzida pelo ouvir a palavra de Deus. Isso é que está escrito lá em Romanos. Romanos 10, no versículo, acho que 17. E ele, no fundamento sólido da palavra, ele pregava com uma autoridade firme e tranquila, que era incomum naquela época. Ele pregava com alegria santa e os seus discursos são rigorosamente bíblicos, porque ele crê na palavra, ele crê o tempo todo na palavra de Deus. E os argumentos são amplamente apoiados por citações das Sagradas Escrituras. Preste atenção você. O Espírito Santo deseja nos curar, mas nós precisamos ter fé nessa cura. Aos 81 anos de idade, em 1958, se não me engano, né, após voltar da sua última campanha na África, ele avisou a família dele que Deus iria levá-lo. E aí, né, ele não estava doente não, tá? Mas ele havia assim pedido ao Senhor para lhe permitir viver uma vida sem ter qualquer tipo de doença. Então ele simplesmente acreditava que Deus, sabe, ia finalizar o tempo dele na terra. E aí todos os filhos dele vieram para dizer adeus para ele, reuniram-se pela primeira vez em mais de 17 anos. Todos estavam ao redor da cama dele, cantando e rindo, quando ele olhou para cima e disse que tudo era lindo. Depois começou a abraçar as pessoas, pois ele estava vendo que era invisível para sua família. Ele adormeceu e não acordou mais. Uau, gente, ao ler isso eu fiquei assim muito emocionada, sabe? Porque eu tenho pedido ao Senhor todas as manhãs, quando eu faço a minha oração, antes de eu fazer o download da saúde perfeita, para Deus me permitir uma morte tranquila, sem nenhum tipo de doença, para não dar trabalho para nenhum dos meus familiares. E eu peço a Ele para eu dormir numa noite e não acordar mais na noite seguinte. Eu sei que o Senhor é generoso e eu tenho fé que será assim a minha morte. Então, quando eu li isso, né, que ele falava, ele tinha essa certeza, né, isso me comoveu assim tremendamente. E é como se Deus estivesse assim me confirmando que o meu pedido está aceito. Fica assim, tipo, fica tranquila, Cris, porque assim será. É isso aí. Vamos lá para o capítulo 2, vamos falar agora de
George Jeffrey, que foi assim o maior evangelista pentecostal da Europa e o maior evangelista britânico desde John Wesley e George Whitefield, que eu já falei no resumo passado. Ele mesmo foi assim um fruto do evangelismo no país de Gales, né? Foi assim um avivamento. Não foi apenas o responsável pela conversão dele, mas também influenciou a visão que ele tinha do corpo de Cristo. E assim foi assim pelo restante da vida dele, né? O batismo no Espírito Santo encheu George de um desejo apaixonado de pregar o Evangelho. Mas havia um sério impedimento no caminho dele, que era assim uma fraqueza, uma paralisia assim, facial, que estava tornando ele assim impronunciável as palavras, ele não conseguia pronunciar, né, para que as pessoas entendessem direito, e era quase impossível ele pregar. E aí, numa determinada manhã de um domingo, em 1910, antes do início do culto da igreja, ele foi curado pelo poder de Deus. Um conceito do reino de Deus foi assim entendido, né, por ele, que o avivamento não deveria ser apenas uma esperança para o futuro, mas que estava ali, disponível para a igreja e continua estando no presente. E Jeffrey sabia que Deus se move para fazer as pessoas a se ajoelharem com arrependimento e uma nova vida. E ele quer ver as chamas desse avivamento se inflamarem nos corações dos homens e mulheres em todo o planeta. Naquela época, Deus estabeleceu Jeffrey no ofício apostólico, entendeu? E ele simplesmente, nesse ofício, significa ser um servo a quem Deus ouvia com a mensagem do Evangelho de Cristo a todos aqueles que vivem em áreas desprotegidas da palavra de Deus. E no meio de milagres e maravilhas que acompanham o seu ensino, eles dão assim origem a novas igrejas. E Jeffrey foi assim um verdadeiro apóstolo. Ele pregou a conversão e edificou muitas igrejas. Quando ele foi convidado a viajar para a Irlanda para trabalhar assim de algumas reuniões, ele conheceu o Robert Deran, que era um líder de louvor, que foi assim o seu confidente mais íntimo durante assim os seus 40 anos seguintes, entendeu? E pouco a pouco Deus foi acrescentando outras pessoas para ajudá-lo no ministério. E foi formada assim uma equipe de irmãos, porque é o Senhor que une as pessoas com o mesmo propósito, para elas se juntarem ao corpo de Cristo e ministrarem juntas. E eles escolheram o nome, era Equipe Evangelística Elim. Você sabe o que significa Elim? Eu também não sabia até ler o livro, mas eu vou te contar. No Antigo Testamento, Elim era assim um oásis no deserto, um lugar onde os filhos de Israel encontraram refrigério logo após saírem do Egito para ir para a Terra Prometida. Isso está lá em Êxodo, no capítulo 15, se não me engano, no versículo 27. E o grupo de oração acreditava que levaria esse refrigério ao povo da Irlanda, né, pelo poder do Espírito Santo. E isso aconteceu. E o livro que eu terminei de ler, gente, ele está assim recheado de histórias com testemunhos surreais de curas de pessoas que ninguém imaginava que pudessem ser ainda curadas. Mas quando todos os outros falham, ele nunca falha. Ele é incrível, Deus é maravilhoso, poderoso, glorioso, é majestoso, gente. Fica ligado na videira. A pregação da palavra, ele continua assim a levar novos convertidos a Cristo, né? Acompanhados de sinais e maravilhas. Como os recém-salvos e batizados no Espírito Santo, eles queriam assim ter uma comunhão, entendeu? Em uma igreja, assim, no qual o poder do Espírito Santo era acolhido e abraçado. Então Jeffrey, ele assim nomeava um pastor, né? Para a cada nova igreja ir lá pastorear, entendeu? Porque ele ia fundando, né? E em 1928 haviam 70 igrejas nas Ilhas Britânicas. Em 1930, somente 2 anos depois, já eram 100. Em 1933 já eram 153. Dali por diante não parou mais de crescer. E em 1932 também ele escreveu um livro, Raios de Cura, que é assim um estudo detalhado do poder de cura de Cristo ao longo de toda a história da igreja cristã. E o livro, Jeffrey afirma que assim, embora o pecado, a doença, a morte é uma maldição que caiu
sobre a terra em decorrência do pecado de Adão, né? A obra de Cristo é a resposta para superar essa maldição em toda a sua totalidade. Jeffrey também foi assim um vigoroso defensor da conexão com Israel durante toda a sua vida. E ele realizou assim uma série de avivamentos no exterior, na Suíça, na França. Milhares de pessoas se entregaram a Cristo e foram curadas, né? Depois também ele pregou, né, em vários lugares, andou pela Europa levando a palavra de Deus, e até um mês antes de completar 73 anos, em 1962, quando ele morreu, né? E um ano antes disso acontecer, né, dele morrer, o que eu achei assim bem bacana, foi que Reinhard Bonk, né, que era um jovem na época, um jovem alemão, ele estava andando pelas ruas de Londres, e ele assim com algumas horas de folga antes da viagem dele de volta para a Alemanha, depois de ele ter treinado para o ministério, ele de repente viu uma casinha com uma placa com o nome de George Jeffrey, e ele foi até lá. E foi atendido por Jeffrey, que depois de conversar com ele, orou pelo ministério dele, pela capacitação de Deus para o evangelismo. E até hoje, Reinhard Bonk acredita que foi naquele momento que ele recebeu uma poderosa unção. E ele diz, né, assim, agora eu percebo que ter sido isso, né, a minha verdadeira ordenação por Deus como um evangelista. E eu fiz, né, a escola de Reinhard Bonk, Evangelismo Eficaz, ministrada pelo pastor Evanildo Nascimento, em 2011 em Búzios. Foi a escola assim de fogo e foi assim sensacional aprender, né, com este homem aqui, né? E o pastor Evanildo foi quem escreveu o prefácio do meu segundo livro, A Paz em Conflito. Reinhard Bonk, ele assim provou-se um evangelista mundial, especialmente na África, né, onde as campanhas dele de evangelização ao ar livre atraíram assim multidões que chegaram assim a 1,5 milhão de pessoas, seguidas por sinais e prodígios de um evangelismo assim de cura. E ele recebeu essa unção de ninguém menos do que George Jeffrey. Eu fico feliz porque eu não sabia disso. Bom, vamos lá para o capítulo 3, que agora é a vez de Lester Sumrall. Ele é conhecido como assim o corredor, né, de uma visão celestial. O Lester Sumrall, ele foi assim um dos maiores evangelistas pentecostais. Ele nasceu em fevereiro de 1913 em New Orleans, Nova Orleans, na Louisiana, nos Estados Unidos. E ele se converteu a Cristo de uma forma assim bem dramática, aos 17 anos de idade. Mesmo ele sendo assim filho de uma mãe crente, ele não se interessou em entregar a vida dele a Cristo. Ele queria apenas ganhar dinheiro, pois era assim na época de grande boom econômico nos Estados Unidos, e o pai dele prosperava muito, né? Mas a mãe dele, Beth, quando ele ainda estava no ventre dela, ela dedicou seu filho a Deus. E certa vez a mãe dele teve câncer de mama e foi curada por Jesus, enquanto o pai, que era cético, olhava assim, sem acreditar, né? E o filho compartilhava a opinião do pai, achando que todos os pregadores eram parasitas que viviam à custa dos outros. Até que aos 17 anos de idade, ele estava tuberculoso, na cama, desenganado pelos médicos. O pai, triste, abandonou o leito da morte dele, né? Mas a mãe dele continuou ali, sentada ao lado dele. Durante a noite, ele teve assim uma visão com uma enorme Bíblia e com Deus mandando ele escolher, né, entre a morte e a pregação. E aí ele pediu perdão, né, por todos os pecados dele, se entregou a Cristo. E quando Lester avisou o pai dele, né, que ele ia sair para pregar a palavra de Deus, o pai dele proibiu. Ele perguntou para Deus o que ele deveria fazer: desobedecer o pai terreno ou fazer, né, ou obedecer, né? E aí Deus respondeu a ele com Isaías, no capítulo 41, versículo 10, e que causou assim uma impressão permanente no coração de Leslie, dizendo o seguinte: não temas, pois estou com você. Não tenha medo, pois sou o seu Deus. Eu fortalecerei você e o ajudarei e o segurarei com a minha mão direita vitoriosa. Aí
Ele simplesmente ficou curado, né? E começou a pregar para fazer parte do acordo que ele fez com Deus. Mas na verdade o que ele queria mesmo era se manter vivo. E ele não se importava realmente com as pessoas. A palavra dele tocava corações. E ele inclusive batizou dezenas de pessoas. Mas ele fazia isso sem amor verdadeiro, sabe? Até que ele teve uma segunda visão. Quando o Espírito Santo de Deus o suspendeu para ver uma grande estrada tomada pelos povos do mundo. Todas as nações estavam ali representadas. E aí ele viu, né, aquelas pessoas vestidas, né, com os coloridos trajes nativos, respectivos de cada país, caminhando assim juntos, como um conjunto de toda a humanidade. Japoneses, chineses, africanos, europeus, americanos e outros, né? Todos caminhavam juntos, rapidamente ao longo da estrada. E aí Lester percebeu que ele estava vendo uma rodovia da vida. E aí ele subiu com o Espírito Santo acima da estrada lotada e viajou até o final dela. E o que ele viu a seguir foi assim assustador e transformou a vida dele para sempre. Diante dele havia assim, um imenso inferno sem fim, que parecia ser um vulcão em erupção. E aquela procissão de pessoas estava marchando até a borda. Em seguida eles caíam gritando nas chamas eternas. E ao se aproximarem do poço, vendo, sabe, quando elas olhavam, elas tentavam lutar, tentando voltar, né? Mas a força daquela marcha de todos aqueles outros que vinham atrás era implacável. E faziam com que eles caíssem, e eles derrubavam, e cada um caía no fundo do poço. E o grande, caudaloso rio da humanidade esvarria assim para o abismo. Então ele ouviu a voz de Deus dizendo assim para ele: você é o responsável pelo que estão, sabe, por todos esses que estão perdidos. E ele perguntava: eu, Senhor, mas eu nem conheço essas pessoas. Eu não sou culpado. Mas o Senhor fez ele abrir a Bíblia em Ezequiel 3, no capítulo 18. Quando eu disser a um ímpio que ele vai morrer e você não advertir, nem lhe falar para dissuadi-lo dos seus maus caminhos, para salvar a vida dele, aquele ímpio morrerá por sua iniquidade, mas para mim você será responsável pela morte dele. Uau! Isso significa que não é para você se sentir mal quando você advertir uma pessoa e a exortar do seu mau caminho. Mesmo que ela não entenda naquele momento, mesmo que outras pessoas cancelem você, deletem você e deixem de falar com você achando que você foi uma pessoa injusta, você está fazendo a sua parte para salvar aquela pessoa dos maus caminhos, sabe? Que ela possa se arrepender. O Senhor tem muitas maneiras diferentes de falar aos seus servos. E após eu ler essa assim, quando Leslie olhou para baixo, né? Ele viu a imagem de sangue correndo pelos dedos dele. E Deus estava falando sério, porque havia milhões de pessoas perdidas por toda a eternidade. E o chamado do Senhor a Leslie, sabe, era contar sobre o amor de Deus para todas aquelas pessoas. Então ele implorou a Deus para perdoá-lo pelos seus pecados e por não amar por aquelas pessoas que estavam morrendo à sua volta. E com a luz do Espírito de Deus queimando no coração dele, esse jovem pregador pediu para Deus se revelar a ele, porque aquela visão foi tão vívida e tão aterrorizante que Lester aguardou, sabe, para si durante vários anos e nunca se esqueceu dela. E daquele dia em diante ele proclamou o Evangelho de Jesus Cristo a toda a alma que passava por ele. E a congregação passou a ser todo o planeta e ele procurava oportunidades para pregar onde for que ele fosse. E foi incrível a vida desse homem, gente. Assim, foi assim, fantástico. Muitas vezes a gente não se preocupa, né, com as pessoas que estão assim ao nosso lado, porque a gente precisa olhar e saber que Deus coloca as pessoas próximas da gente para que possamos alcançá-las através da palavra da exortação. E aos anos do projeto da vida dele, ele viu
Deus tocando em pessoas, porque Deus é soberano e tem várias formas de agir. Engana-se quem acha que Ele só age através dos santos e da mesma maneira. É incrível. É isso aí. Bom, vamos lá para o capítulo 4. Oral Roberts. Ele é mais conhecido como assim o homem teleevangelista pentecostal americano. Ele fundou a Oral Roberts University e morreu aos 91 anos de idade, vítima de complicações com uma pneumonia, né? Mas esse homem, ele começou a vida dele assim, com a mãe dele oferecendo ele a Deus. Ela era uma mulher crente e quando o Oral era pequenininho, ele era gago. E a sua mãe, que chamava Cláudia, profetizou, né? Que Deus acabou curando ele. Os pais que estão ouvindo essa resenha dos generais ungidos de Deus nunca devem se esquecer do poder que é soprado pelo Espírito Santo, sabe? Quando você declara diariamente a palavra de fé, a palavra de bênção, a palavra de favor acerca dos seus filhos. Aí o Oral cresceu, né? Se afastou de Deus, foi ser um astro dos esportes, até que um dia como é que é o nome? O atleta dele, não, o técnico dele, né? Levou ele de volta para casa, né? Ele estava com tuberculose. E aí, simplesmente, ele ficou na cama durante 6 meses, até que a irmã dele foi lá e disse que Deus ia curar ele. E ele acreditou naquilo, entendeu? Depois de meses na cama, perdendo quilos e mais quilos e mais quilos. E Deus o livrou dessa doença. E ele foi assim um homem que começou a entregar a vida dele, foi curado, começou a pregar, encontrou depois o amor da vida dele, se casou com uma linda companheira que esteve ao lado dele, acompanhando, ajudando o tempo todo da vida dele. E o significado assim pleno do batismo do Espírito Santo foi para Oral e para a esposa dele assim de uma maneira que ele jamais esperava. O poder que ele tanto ansiava assim estava com ele o tempo todo, porque ele descobriu, né, que mais receberão poder quando descer sobre você. Isso está escrito lá em Atos. E Oral tinha assim um poder de cura o tempo todo. Ele apenas não sabia disso, né? E você que está ouvindo essa resenha, com esses gloriosos testemunhos desses grandes generais, esses homens e mulheres de Deus, eles descobriram, né, que o poder está disponível a todos os crentes. Hoje mesmo, o mesmo poder que ressuscitou Cristo Jesus dos mortos, é um poder que habita em cada um de nós. Nós podemos ter acesso a isso, entendeu? Jesus deu aos 70 discípulos, né, para expulsar demônios, mas esse poder também habita dentro de cada um de nós. E nós podemos fazer essa diferença do mundo. E por que não estamos mais fazendo? Porque de repente a gente não está buscando a verdade, não estamos abraçando essas declarações, a palavra de Deus. Mas receberão poder com o Espírito Santo descer sobre vocês. E é lá em Atos, no capítulo 1, no versículo 8, que está escrito isso. E a maior descoberta de Oral, né, aconteceu quando ele estava buscando, né, o testamento, e um versículo saltou da página lá em João, 3 João, no capítulo 2, para a mente dele. Amado, oro para que você tenha boa saúde e tudo lhe corra bem, assim como vai bem a sua alma. E aí esse homem foi aquele homem assim incrível, porque Deus é fiel, né? E mesmo quando a gente questiona Ele responde as nossas orações. E respondeu a todas as orações de Oral. Ele teve assim, Deus colocou na mão direita dele um ponto de contato. Um ponto de contato é algo que você faz. E quando você o faz, você libera a sua fé em Deus. Da mesma maneira que abrir a torneira faz a água sair, ou que ligar o interruptor faz a luz se acender, né? Não é suficiente você ter fé. Você precisa deixar essa fé fluir. Você precisa liberar essa fé através de ações, atitude. Foi exatamente isso, esse ponto de fé que Oral fez assim com que Deus, né, se apresentasse a todas as pessoas que através desse ponto de contato, e ele curou inúmeras pessoas. E a mãe dele, para mantê-lo assim sempre humilde, sempre recordava ele: Oral,
Ninguém quer ouvir você. Eles querem ouvir Deus por intermédio de você. E ele foi um homem assim que acompanhou esses testemunhos todos, que ele fez coisas assim incríveis. Ele criou uma escola, uma universidade. Ele foi casado, ele viajava, ele produzia, ele escrevia, fazia programas de televisão, de rádio. Gente, administrou, sabe, editou revistas. Ele deixou de ser um evangelista só de tendas, cheio de controvérsias, à margem do não sai a palavra, e acabou sendo uma personalidade de televisão. E aí no dia 15 de dezembro de 2009, ele morreu aos 91 anos de idade. Ia se realizar uma homenagem adequada, assim, né, a um homem, né, que passou a vida levando a mensagem de cura e de salvação a um mundo enfermo e moribundo. Ele foi assim um homem de fé. Vamos lá, capítulo 5, vamos falar de Charles e Frances Hunter, que foi assim um casal incrível, que fez a diferença. Deus juntou Frances, que era uma pecadora, uma louca, e juntou Charles, que foi um viúvo, né? E juntou os dois para um propósito incrível de ser um casal diferente, que buscava maneiras assim de servir ao Senhor. O amor deles, o entusiasmo dele, quando você lê o livro, você vê assim que era assim um farol para várias pessoas. Eles foram convidados para pregar em diversas igrejas, em diversos lugares, para levar, né, um diferencial para aquelas pessoas que estavam em busca de cura, em busca de querendo mais de Deus. Frances foi a primeira mulher em falar uma reunião da DONEP, que é uma associação de homens de negócios do Evangelho Pleno, que tem também, né, no Brasil, foi criada em 1960 e foi espalhada por todo o mundo, né? E o primeiro convite que eles receberam foi para falar numa convenção em Washington lá. E Frances, ela fez o convite a todos que desejavam batismo no Espírito Santo. E Charles ministrou o batismo àqueles que vieram à frente, e mais de 500 pessoas receberam ali o batismo naquela noite. A notícia se espalhou rapidamente, né, por toda a organização, né? E eles passaram a vida deles curando pessoas, levando a verdade, levando o batismo do Espírito Santo, escreveram livros juntos, e esses sinais acompanharam que creram no nome do Senhor. E depois o Senhor os instruiu assim a multiplicarem, a ensinarem as massas. E aí eles pensaram, como é que a gente vai alcançar milhões de pessoas com mensagem de cura de Deus? A tecnologia se tornou a resposta de Deus àquela necessidade. E as fitas de vídeo, né, videocassete, do aparelho de vídeo de televisão também, né, possibilitou eles ensinarem milhares de pessoas a quem os Hunters jamais conheceriam pessoalmente. É como hoje o vídeo, olha aqui, você assistindo. A gente não se conhece, mas você está ouvindo a palavra de tantos evangelistas, não é verdade? E eles compartilharam tudo o que Deus havia revelado para eles ao longo de cura na última década. Que foram assim ensinamentos fundamentais para curar muitas pessoas. E esses vídeos foram a caminho da França, da Bolívia, dos países da África, da Ásia, da América do Norte, América do Sul, chegaram em todos os lugares. Em 1980 houve assim uma explosão de cura. E durante 5 anos, por meio de mais de 150 eventos de explosão de cura, Deus se moveu por aquele mover, entendeu? E dali eles partiram para levar essa mensagem para muitos lugares. No início da década de 1990, eles já estavam na casa dos 70 anos. E as viagens internacionais já estavam assim, cansando eles, né? Sabe o que eles fizeram? Eles criaram células nas igrejas. E cada equipe de 2 pessoas eram responsáveis para ir visitar 35 casas para compartilhar o Evangelho de Jesus. E cada novo cristão era convidado a ir para aquela igreja e participar de um grupo, de uma célula dentro daquela igreja, para receber mais do Senhor, né, acerca de Deus e crescer na fé. E assim, igrejas de todo o país, né, começaram a apresentar um surpreendente crescimento nos anos seguintes com as células.
E no dia 14 de julho de 2009, Francis dormiu, né? E ela ainda estava planejando o Dia Mundial de Cura para setembro de 2009, que já tinham acontecido vários outros, eles tinham recebido prêmios. E 11 meses depois, Charles também morreu, pacificamente, enquanto ele dormia. E eu fecho essa resenha para você refletir junto comigo com uma pergunta. Será que nós estamos cumprindo o propósito para o qual nós fomos colocados nessa terra, para ter comunhão com Deus? Será que nós somos pessoas apaixonadas por Jesus como esses generais foram? O que nós estamos fazendo para avançar o reino de Deus? O que a gente precisa fazer mais? E você tem uma vocação, assim como eu tenho uma vocação. O que você acha, de que forma você acha que você vai poder usar essa vocação para servir ao Senhor? Você não precisa responder agora, apenas pense, reflita, sabe? Medite e busque aplicar através de ações já na próxima semana, que está aí nas nossas portas. É isso aí. Espero que você tenha curtido, gostado. Deixe o seu like. Um beijo no seu coração. Obrigada. Tchau.